A emulação de hardware desempenha um papel crucial na preservação da história digital, permitindo-nos executar softwares antigos em computadores modernos. Isso é fundamental tanto para pesquisas quanto para vivenciar como os computadores funcionavam no passado. O emulador x86 é um excelente exemplo dessa tecnologia, possibilitando a execução de programas projetados para processadores Intel x86 em diferentes sistemas. Recentemente, o emulador x86 atingiu um marco significativo, a capacidade de emular a BIOS do laptop ThinkPad 390X. Essa tarefa complexa exige a emulação precisa do processador, memória e periféricos da máquina original. Essa conquista abre um leque de possibilidades para rodar softwares desenvolvidos especificamente para esse modelo. Lançado no final dos anos 1990, o ThinkPad 390X era um laptop empresarial popular, conhecido por sua durabilidade e desempenho. Ao emular sua BIOS, podemos agora executar os mesmos sistemas operacionais e aplicativos usados no hardware original, explorando a história dessa máquina icônica e do software que ela executava. A emulação bem-sucedida da BIOS do ThinkPad 390X é uma prova do poder da tecnologia de emulação, demonstrando o potencial para preservar e experimentar sistemas de computadores antigos. Essa conquista abre caminho para avanços futuros em emulação, x86 e preservação digital. O emulador x86 suporta uma variedade de modos de vídeo, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de softwares. Esses modos definem a resolução e a profundidade de cor da tela emulada. Dois modos notáveis são o modo de texto 3 aras e o modo VESA 6A. O modo de texto 3 aras, um modo legado, exibe texto e caracteres em formato de grade. Esse modo era comumente usado em sistemas de computadores antigos para exibir interfaces baseadas em texto. O emulador replica esse modo com precisão, permitindo que os usuários experimentem a simplicidade dos ambientes de computação antigos. Já o modo VESA 6A é um modo gráfico que suporta resoluções e profundidades de cor mais altas do que o modo de texto 3A. Amplamente utilizado nos anos 1990, esse modo permitiu interfaces gráficas de usuário mais atraentes visualmente. O suporte do emulador para o modo VESA 6A permite a execução de uma gama mais ampla de softwares, incluindo sistemas operacionais gráficos e aplicativos daquela época. A capacidade de alternar entre diferentes modos de vídeo é crucial para emular uma variedade de softwares. O suporte do emulador x86 para modos de texto e gráficos o torna uma ferramenta versátil para preservação digital e desenvolvimento de software. Ele garante compatibilidade com uma ampla gama de softwares legados, permitindo que os usuários explorem diferentes aspectos da história da computação. A emulação da arquitetura x86 apresenta desafios técnicos significativos. Um dos principais desafios está na emulação da instrução ALT-SB, usada para enviar dados do processador para uma porta de saída. Essa operação complexa requer uma sincronização precisa entre o processador e o hardware emulado. Outro desafio surge de instruções como OUT-SWIDE, INSB e IN-SWIDE, que lidam com a transferência de dados entre o processador e as portas de ES. Emular essas instruções com precisão é crucial para garantir o comportamento correto do sistema emulado. Essas instruções geralmente envolvem o acesso a locais de memória que podem não estar diretamente mapeados no emulador. Esses desafios destacam a complexidade da emulação x86. Os desenvolvedores precisam ter um profundo conhecimento da arquitetura x86 e habilidades em engenharia de software para superá-los. A precisão do emulador depende de quão bem essas instruções e suas interações com o sistema são emuladas. Apesar desses desafios, os desenvolvedores fizeram progressos significativos na emulação x86.
A capacidade de emular instruções complexas como OutSB e suas variantes é uma prova de sua engenhosidade. À medida que a tecnologia de emulação continua avançando, podemos esperar emuladores x86 ainda mais precisos e eficientes no futuro, permitindo a preservação e o estudo de softwares legados ainda mais complexos e exigentes. Seção 4. O problema da limpeza de tela e possíveis soluções. Um problema atual com o emulador x86 é a falha na limpeza de tela, que surge ao alternar entre diferentes modos de vídeo. Após a mudança de modo, a tela pode não ser limpa corretamente, deixando resquícios do modo de exibição anterior. Esse problema pode ser visualmente perturbador e interferir na funcionalidade de certos aplicativos. A causa raiz desse problema ainda está sob investigação, mas pode estar relacionada à maneira como o emulador lida com a memória de vídeo ou com o tempo de atualização da tela. É possível que o emulador não esteja limpando o buffer de vídeo adequadamente antes de alternar os modos, levando aos artefatos de exibição. Outra possibilidade é que o tempo da mudança de modo não esteja sincronizado com a taxa de atualização da tela, resultando na exibição de resquícios do quadro anterior. Diversas soluções potenciais estão sendo exploradas. Uma delas envolve garantir que o buffer de vídeo seja completamente limpo antes de alternar os modos, o que pode envolver gravar um padrão específico no buffer ou usar instruções especializadas para limpá-lo com eficiência. Outra abordagem é melhorar o tempo da mudança de modo, sincronizando-o com a taxa de atualização da tela ou introduzindo atrasos para permitir que o quadro anterior seja totalmente exibido antes da mudança. Resolver o problema da limpeza de tela é uma prioridade para os desenvolvedores do emulador, crucial para garantir uma experiência de usuário perfeita e visualmente agradável. Uma tela limpa é essencial para fornecer uma base perfeita para o novo modo de vídeo, permitindo que os usuários apreciem totalmente os recursos do emulador e do software que ele executa. Seção 5. Flexibilidade e benefícios da troca de modo de vídeo em tempo real. Uma das principais vantagens do emulador x86 é a capacidade de alternar os modos de vídeo em tempo real, ou seja, os usuários podem alternar entre diferentes resoluções de tela e profundidades de cor, sem precisar reiniciar o emulador ou o software em execução. Essa flexibilidade oferece vários benefícios. Primeiramente, aumenta a versatilidade do emulador. Os usuários podem alternar para um modo de texto como 3Rs para tarefas que exigem uma interface simples e, em seguida, alternar para um modo gráfico como VESA 6A para aplicativos que exigem resoluções ou profundidades de cor mais altas. Essa capacidade de comutação dinâmica torna o emulador adequado para uma gama mais ampla de softwares e casos de uso. Em segundo lugar, a troca de modo em tempo real permite uma experiência de emulação mais imersiva e autêntica. Alguns sistemas operacionais e aplicativos legados dependiam da troca dinâmica de modo para funcionalidades específicas. Por exemplo, um jogo pode mudar para uma resolução mais baixa durante cenas com muitos gráficos para manter o desempenho. A capacidade do emulador x86 de replicar esse comportamento garante que o software seja executado conforme o previsto, preservando a aparência original. Por fim, a flexibilidade na troca de modo de vídeo abre possibilidades para desenvolvimento futuro. À medida que o emulador evolui, os desenvolvedores podem adicionar suporte para mais modos de vídeo, incluindo modos que não estavam disponíveis no ThinkPad 390X original. Essa compatibilidade futura garante que o emulador permaneça relevante e capaz de executar uma gama ainda maior de softwares no futuro. Seção 6. Conclusão e perspectivas futuras da emulação. x86. O emulador x86, com sua capacidade de emular a BIOS do ThinkPad 390X, representa uma conquista significativa no campo da emulação de hardware.
O suporte do emulador a vários modos de vídeo, incluindo o modo de texto 3OS e o VESA 6A, permite executar uma ampla gama de softwares legados, garantindo compatibilidade com diversos programas de diferentes épocas. Apesar dos desafios enfrentados na emulação de instruções complexas do x86, o emulador demonstra precisão e desempenho notáveis. A capacidade de emular instruções como Alt+SB e suas variantes destaca a proeza técnica dos desenvolvedores. Embora o problema de limpeza de tela represente um desafio atual, os esforços contínuos para resolver esse problema demonstram o compromisso em melhorar a experiência do usuário do emulador. À medida que as soluções são implementadas, o emulador se tornará ainda mais amigável e visualmente atraente. Olhando para o futuro, a emulação x86 é promissora. Podemos esperar suporte para ainda mais hardwares e softwares, expandindo ainda mais os limites da preservação digital e da exploração histórica. O desenvolvimento contínuo do emulador x86 é uma prova da importância de preservar nosso legado tecnológico. Ao emular sistemas antigos, podemos aprender com o passado, entender a evolução da computação e garantir que softwares antigos permaneçam acessíveis para as gerações futuras.